pastor Valdemir solicitou para estarmos aqui nesta ocasião para conversar um pouco com o coração dos irmãos na noite de hoje. Estamos nesse mês de outubro, e o mês de outubro se comemora aí o Dia das Crianças, né? E eu queria falar um pouco para vocês nessa noite, meditar um pouco na Palavra de Deus, exatamente baseado num texto da palavra em Mateus capítulo 19, 13 a 15. Mateus capítulo 19, 13 a 15. O tempo refrescou bastante, né? A gente vem agasalhado assim até, todo mundo bem agasalhado, né? Que é aquilo que a gente não está muito acostumado. O carioca não está muito acostumado com frio, né? Então, esfriou, já começa a gente puxar os agasalhos da gaveta. Mas Mateus capítulo 19, nos versículos de 13 a 15, fala a respeito da bênção às crianças, não é? Diz assim o texto: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Outra tradução diz que abençoou, né? Jesus colocou a mão sobre eles e abençoou. A outro texto diz que ele colocou no colo, ou colocou uma das crianças no colo, porque eram muitas, e abraçou, né, carinhosamente, e assim abençoou a todas as crianças que estavam ali. Segundo o site Brasil Escola, o responsável pela criação do Dia das Crianças foi o deputado federal Galdino do Vale Filho. Alguém conhece? Bom, isso aconteceu na década de 1920. Né? Eu nem sonhava em estar, né, por aqui, claro. Após ter sido aprovada pelos deputados, a data 12 de outubro foi oficializada pelo presidente Arthur Bernardes, através do decreto de número 4.867, né, de 5 de novembro de 1924. Essa data, então, só passou a ser celebrada somente na década de 60, em 1960, um momento em que a fábrica de brinquedos Estrela, todo mundo lembra, decidiu fazer uma promoção em conjunto com Johnson & Johnson com o lançamento da Semana do Bebê Robusto, que tinha por objetivo aumentar as vendas. Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança com o mesmo intuito. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia para a promoção. Então, daí, o dia 12 de outubro passou a ser uma das datas mais importantes do ano para o ramo de brinquedos. De modo que o Dia das Crianças é a segunda data que mais importante para o comércio, perdendo somente para o Natal, né? Então, é uma questão bem interessante. Mas tem uns dados aqui que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos, que eu achei muito interessante também, esses dados, né, do site da Escola do Brasil Escola, né, um site acho que do governo, né, da Secretaria de Educação Federal. Diz que a Organização das Nações Unidas, a ONU, comemora o Dia das Crianças todo dia 20 de novembro, dia ou data em que os países aprovam a Declaração dos Direitos da Criança. Já no Japão, o dia comemorado é o dia 5 de maio para os meninos, que aí tem umas exposições, né, de bonecos que lembram os samurais, né, algo da cultura deles. E as meninas é comemorado no dia 3 de março, com exposições de bonecas, né, coisas características, então, da cultura. E a China também comemora, então, no dia 5 de março. O que me chama a atenção já é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela comemora no primeiro domingo de março. Agora, diferentemente das outras culturas, que a intenção do Dia da Criança é para esse comércio de brinquedo, a Nova Zelândia, ela passa a separar esse dia para que as famílias passem tempo juntos para rir
e para brincar. Coisa interessante, né? Isso me chamou muito a atenção nesse momento. Já em Moçambique, a celebração é no dia 1 de junho, que foi instituído para assinalar a data em que muitas crianças de pouca idade foram cruelmente assassinadas a sangue frio pelas forças nazistas em junho de 1943. Interessante esses dados, não é? Porque nos faz pensar um pouco a respeito da intenção, do cuidado com relação às crianças. Nós temos aí um Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Para defesa, para ajuda, para a integração das crianças. E quando nós lançamos o nosso olhar para a Bíblia, nós percebemos que essa preocupação da proteção, da inclusão, isso já existia. Você vê que Jesus protege as mulheres, não é? Que na cultura daquela época não tinha valor, as irmãs, né, sabem disso, naquela cultura não tinha valor. Quem deu valor, não é? Não que vocês não tinham, claro que tinha e tem até hoje. Mas Jesus levantou esta bandeira no meio de uma cultura em que a mulher não tinha esse valor. Não é? A criança também não. Então, o ato dos discípulos, naquele momento em que as crianças, os pais se aproximam com as crianças para abençoar, né, no meio daquela multidão toda, aquele ato de eles dizer, não, tentar impedir, era um ato até de proteção, mas também uma situação de dizer assim, não, a criança não tem, não é, vez, não tem valor, não vai entender o que está acontecendo aqui. Interessante, querido, que me chama a atenção no capítulo 19, e se vocês tiverem um olhar assim minucioso a respeito do capítulo 19, antes dessa passagem, o que se fala? Você lembra? Qual é o tema que Jesus trata com os fariseus? Um pouquinho antes. Exatamente a respeito da relação familiar. Não é? Então, o capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 15, está tratando das relações familiares. Chamou muito a atenção isso. A preocupação de que um lar que porventura venha se desfazer, seja que motivo for, né, existe um prejuízo para essa família e principalmente, então, para essa criança, que a gente pode até tirar, assim, por extensão, mas é bem próximo, né, disso, bem dentro desse. E depois ele começa também a falar de outros temas, do jovem, né, também, que estava rico, que veio buscar Jesus e tal. Mas me chamou muita atenção esse capítulo 19, né? A gente às vezes vai lendo e passando, e de repente algo chama a atenção, né? E você vai ali, vai ver bota uma lente assim mais possente e consegue então perceber o que está se falando ali, ou o que está ali naquele texto. Então Jesus acaba de pronunciar acerca do matrimônio, né? E era muito apropriado que agora ele abençoasse essas crianças, né? E crianças de várias idades. Interessante que Lucas 18:15, ele tem a palavra grega, ele usa a palavra grega, né, de brefe, que usualmente indica bebê ou criança de pouca idade, né, que ilustra que as crianças que foram trazidas para serem abençoadas por Jesus pertenciam a várias idades, incluindo até mesmo as crianças de colo. Isso quer dizer que Jesus, naquele momento, estava apontando para a igreja primitiva, e que essa igreja, e textos como esse, faziam com que fornecia suficiente base para a ideia de que todas as pessoas da família, até mesmo as crianças, elas fossem beneficiadas, né, pelos cultos do ministério na igreja local. Então, alguns intérpretes, observando esta verdade, né, e também pelo fato de que Lucas usa a palavra blepe para bebês, muitos deles, utilizando esta palavra, utiliza para criar, então, esta doutrina de batismo para com as crianças. Aquilo que o pastor sempre explica aqui quando vai apresentar uma criança. Não é? Então, muitos deles usam essa, mas o texto não diz nada a respeito disso. O texto fala de
crianças que Jesus então abençoa e que ele abre esse espaço para que essas crianças cheguem até ele. Tá? Algumas crianças, conforme o texto diz, Mateus e Marcos empregam esse vocábulo, né? Marcos já usa uma outra expressão que é paidia ou paidia, né? Dependendo da expressão do grego, que em seu sentido geral indica crianças ou infantes, mas que pode incluir uma gama de idades. Então, isso significa que essas crianças, né, eram crianças que poderia ser bebê, também junior, ou até mesmo adolescente. Tá? Mas que interessante que Jesus, por ele não ter tido uma família, a preocupação dele, o ministério dele, estava voltado, então, não é, para a salvação, para aquele cumprimento que ele veio, para os propósitos que ele veio. Então, ele não teve a família, não é? A não ser o pai, a mãe, os irmãos. Mas ter filhos, não. Então, é bem próprio dele ter esta observação, esse carinho para com as crianças. O interessante é que esse carinho era observado também nos rabinos, nos judeus. Eles tinham um certo cuidado e um certo carinho com essas crianças. Tá? Então, da mesma forma, Jesus mostrou este carinho e foi muito além. Tá? Quando ele não somente permite que as crianças se aproximem, mas também de colocá-las no colo, abraçá-las e abençoá-las. Então o texto diz que essas crianças foram trazidas a Jesus para que ele sim então pudesse abençoá-las. É uma atitude muito própria, né, de abençoar entre os judeus. Os judeus também tinham essa prática de abençoar os filhos. Né? A gente até sente saudade disso. Né? Antigamente a gente beijava a mão, né? Alguém aqui deve ser dessa época, né, de beijar a mão. A turma agora não pede nem mais bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, né? Não é? Agora não tem mais. Não é? Não é isso? Antigamente a gente saía, vem cá, meu filho, tomou a bênção? Não é? Antigamente era assim, eu lembro que era assim. Não é? Você chegava, tomou a bênção? Não é? Então, claro que existia algumas coisas assim muito duras, né? Muito retrógradas, mas existia também esse ato de carinho, não é? Aí cada um tinha uma maneira de responder. Tá? Eu tenho um tio, ele está bem idoso, tá? E ele respondia, todas as vezes que nós tomávamos a bênção, ele respondia assim: Deus que te dê boa sorte, meu filho. Assim que ele respondia. Então a gente achava engraçado, porque ele respondia diferente dos outros tios. Não é? Todos diziam: Deus te abençoe, não é? Vai com Deus. E ele usava essa outra expressão. O que nós percebemos, queridos, nesse cuidado do Senhor Jesus para com as crianças, e que nós precisamos tirar de atenção, não é? Tirar de lição, melhor dizendo, para nós, é claro que todos nós temos esse cuidado. Não é? Eu fico encantado quando as crianças sentam aqui, o pastor senta junto com as crianças. Né? Eu acho isso muito legal, não é? Porque ele desmistifica esta visão, não é? Do pastor lá longe, e as crianças pequenininhas. Então ele tira essa, tá? Porque na nossa época, aqueles que cresceram na igreja evangélica, por exemplo, tá? Aliás, eu fui de uma igreja muito interessante, ou aliás, participei de uma igreja numa época muito interessante, que o pastor ficava sentado nas cadeiras lá atrás. Alguns mais antigos devem lembrar disso. E aí, quando começava, né, o prelúdio, a cortina se abria automaticamente. E quem estava sentado lá atrás? O pastor sentado assim, com a perna cruzada, né? A gente ficava assim, olhando, né? Então, vimos uma distância, não é isso? Desse líder para com a gente, não é? Aí eu fico imaginando, né? Como é que eu ainda fui querer ser pastor, né? Não porque aquilo me chamava atenção, porque depois que eu tive assim um carinho muito grande para um pastor que eu tinha mais ou menos 9, 8 anos de idade, que de vez em quando nos visitava e tal, eu tinha um carinho muito grande pela nossa família, e aquilo me chamou muito a atenção. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos exatamente por isso, por esse distanciamento que às vezes acontece, não é? E que se quebra aqui com essa posição do nosso pastor em sentar com as crianças, em abraçar as crianças, em interagir com elas, para que elas possam perceber, né, que é uma pessoa, que é um ser humano, mas que tem esse carinho, tem essa preocupação com elas e com a família. Tá? Trabalho da igreja com família, tudo isso
nos mostra e nos aponta para isso. Então, dentro desse texto que nós acabamos de perceber, de estudar, a gente então percebe que Jesus tem esse olhar assim humano para com essas crianças, certo? Eu acredito que aquela posição dos discípulos, quando quis evitar que as crianças se aproximassem de Jesus, você pode imaginar Jesus sentado ali naquele momento, e muita gente em volta, né? E agora vem familiares com crianças, então os discípulos talvez assim como segurança, né? Não pode se aproximar, dá licença, não, espera aí, não pode. E aí de repente vem aquele chamado, assim, não, deixa eles passarem, deixa eles virem até a mim, né? E os discípulos querendo dar aquela proteção, talvez até de querendo dizer assim, não, eu tenho que exercer o meu papel, sou o protetor dele aqui, então eu tenho que guardá-lo, né? Você lembra que Pedro lá no jardim, ele pega uma faca para proteger Jesus e, né, corta lá o servo manco lá na orelha e depois Jesus vai curar. Quer dizer, a preocupação dele com esta segurança de Jesus, quando Jesus não estava preocupado com isso, tá? Jesus queria esse contato, né, com o povo, queria esse contato com as crianças, e ele então permite que eles se aproximem, e ele então dá essa bênção. O interessante é que esse contato físico me chama a atenção. E esse contato físico de Jesus com essas crianças me chamou a atenção. Porque é uma expressão usada em Lucas, e ele diz que ele abraçou, ele aconchegou, não é isso, mais ou menos, o termo é esse, né, esta criança para abençoar simbolicamente, provavelmente, as demais. Há esse carinho com elas. E aí, queridos, eu entro propriamente numa palavra e num desafio a todos nós com relação a esse carinho e atenção, não somente para as crianças de um modo geral, mas principalmente para com os filhos e netos, né, aqueles que estão sob o nosso cuidado. Porque tudo que eu vejo na palavra de Deus, eu aplico a minha vida e disso, Jesus está me ensinando a isso. Jesus está me ensinando a tratar assim alguém. Jesus está me ensinando a ver as pessoas desta forma. Eu quero aplicar na minha vida e eu quero que você aplique a sua vida também. Por quê? Porque existem motivos. Quando se trabalha com famílias, quando se lida com elas, e quando se escuta histórias, e quando você pesquisa, quando você lê, você toma conhecimento de situações que às vezes nos preocupam. E há coisas que às vezes, notícias, por exemplo, que você toma conhecimento, está acontecendo lá fora. Quer ver, por exemplo? Tem uma jovem que disse que estava, acho que não me engano, na Holanda. Ela se apresentou dizendo que tinha sido sequestrada por grupos nazistas e que retalharam o corpo dela. Lembrem disso? Alguém lembra? Não é isso? E depois ela teve que desmentir, dizendo que ela estava sofrendo de algo, não é? E que ela então fez aquilo com o próprio corpo. Sabe como é que chama isso? Vou tentar falar, né? Cutting, ou cutting. E dentro do nosso trabalho nós já temos atendido pessoas com esse mal, com essa situação. Não é para se ter preconceito, não é para se criticar, é para orar. Por quê? Porque não está tão longe na Holanda, numa família tão distante, embora ela é brasileira, né? Ela é brasileira. Mas não está tão longe da gente, está muito perto. E isso está crescendo cada vez mais. Tanto é que hoje pela manhã foi um noticiário pela manhã falando sobre isso. Não é isso? Amanhecemos com isso. Estava preparando lá a mensagem em Mateus 19 e veio isto. Estava comentando exatamente com a Rosilda essas questões, para chamar a atenção exatamente da família, pela necessidade que temos de abraçar os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, tá? Ouvir os nossos filhos, netos, sobrinhos, para aliviar um pouco essa dor que se tem já na juventude, na adolescência, muito natural. A semelhança de Jesus,
de não ver diferença na idade, no tamanho, na altura, mas trazer e acolher aquelas crianças que estavam ali querendo se aproximar. E quantas vezes as crianças querem se aproximar? Quantas vezes os adolescentes querem se aproximar? Eu trouxe alguns depoimentos aqui, que eu colhi hoje, podia deixar de fazer isso, de pessoas que têm praticado este ato, pessoas que têm necessidade de ser acolhidas, pessoas que sentem a necessidade de serem protegidas, estão em boas casas, têm bons carros, estudam em boas escolas, mas se sentem desprotegidas. E aí eu colhi alguns depoimentos para compartilhar com os irmãos. Pretendo depois até, não para chocar ninguém, mas trazer algumas imagens, estou colhendo algumas imagens, para um trabalho de conscientização. Há uma necessidade disso, de a gente entender um pouco, porque às vezes a gente não toma conhecimento. Eu creio que algumas pessoas estão ouvindo isso pela primeira vez. E essa jovem aqui, em um desses depoimentos, ela fala uma questão muito interessante, mas antes eu queria falar um pouco, uma impressão de uma psicóloga, que diz, na maioria das vezes, esses comportamentos estão diretamente ligados à depressão, à ansiedade, a problemas familiares e baixa autoestima. Para a psicóloga Juliana Pagali, é sempre necessário o acompanhamento de um especialista para esses casos, pois se as mutilações forem graves e estiverem acompanhadas de muita impulsividade, pode trazer quadros bem mais graves. Então, o caso pode estar associado a um transtorno de personalidade, que é aquele transtorno denominado de borderline, que é caracterizado pela estabilidade ou instabilidade constante do humor. E o Curtin está associado a esse transtorno. Então, o depoimento da Bárbara, de 15 anos, ela diz o seguinte: eu me corto desde os 12 anos. Hoje tenho 15 anos. No início, eu não fazia isso com frequência, mas este ano, isso está correndo muito mais vezes. Eu me sinto uma masoquista, problemática, pois eu não me corto apenas quando estou triste ou queira ter um alívio. Claro, isso ocorre na maioria das vezes, quando me corto, sem ter nenhum motivo. Apenas gosto. Eu gosto de ver o sangue, de vê-lo correndo. Por isso eu tenho me cortado cada vez mais. E me corto cada vez mais de maneira profunda. Só que agora está começando a me inquietar. A minha mãe está quase descobrindo, tanto é que ela está me obrigando a usar shorts, e eu não quero que ela veja as minhas pernas, pois é onde eu mais me corto, tanto na perna quanto no braço. Só que o braço eu digo que foi o meu cachorro que arranhou, mas nas pernas tem muitos mais cortes do que no braço. Então eu tenho medo que ela descubra, porque ela pode me xingar e me mandar para um psicólogo, pois ela nunca liga nem acredita em nada do que eu falo e fica me botando para baixo. Ela é super estressada e fica zangada com tudo. Imagine se ela descobre que eu me corto. Só uma pessoa sabe disso, que é uma amiga que fiz ano passado. Mesmo não conhecendo ela muito bem, eu contei para ela e achei que ela poderia me ajudar. Afinal, as minhas amigas que eu conheço há mais tempo estão me excluindo. Meus pais não me entendem, minha irmã é uma fofoqueira e ia sair contando para todo mundo. Então, a única pessoa em que eu acho que posso confiar é nessa amiga que fiz. Só que os conselhos dela, olha que coisa interessante, são todos religiosos e relacionados a Deus. Só que isso não me afeta muito, porque eu não sou muito religiosa. Ela encontrou uma amiga que ainda estava falando de Deus para ela, mas mesmo assim, ela pede socorro. O que eu posso fazer? Será que eu pareço uma maníaca, masoquista? Caso alguém queira conversar comigo, aí ela bota o MSN dela. Tem outros casos, queridos, aqui, mas eu não quero chocar os irmãos, mas isso chama a atenção da gente. Outro caso que ela também fala que ela chora muito, que a mãe é muito parecida com a outra,
né, que desfaz dela, que a chama, às vezes, né, faz menção ao corpo dela, né, então não trata muito bem, xinga, e ela então faz isso para aliviar esta dor que ela sente, né, dentro desse quadro que ela tem. O nome dela é Giovana. Não sei se esses nomes são reais, né, mas me chamou bastante a atenção. Então a gente percebe, querido, como existe um sofrimento no coração das pessoas e que pessoas que necessitam ser acolhidas, tá? Por nós, pelos pais, pelos amigos, de uma certa forma. Quando chega essa idade adolescente, muitas coisas, né, estão sendo oferecidas neste mundo. Há uma cantora, uma atriz, né, Demi Lovato, é isso? É isso? Essa é uma das figuras que mais faz isto, não é? O que mais fez isso na vida. Então você pode imaginar, ela é atriz e também cantora. Ela faz uns filmes, né, para essa idade adolescente, e ela também canta e tal. E saiu uma reportagem muito longa dela em algumas revistas e na internet, nos blogs que a garotada gosta de frequentar, ou gosta de navegar, esses dados. Então você pode imaginar que influência, não é, essa pessoa tem sobre a vida desses jovens, desses adolescentes. Não é? Essa grande influência. Algumas pesquisas que também feitas na internet, algumas pessoas mencionaram o nome dessa jovem como sendo a grande influenciadora desse comportamento. Necessidade de ser acolhidos. Mas eu também queria falar de um grupo que, percebendo essa necessidade de acolhimento dos adolescentes, estão buscando também atrair esses adolescentes para os seus meios. Estava lá nessa pesquisa, lá, idade de 14 anos, idade de 13 anos, pesquisando sobre isso, bati num site. Estava ali, funk das novinhas. Aí eu me assustei. Aí eu pulei na cadeira. Quando eu abri o site, eu me emocionei. Me emocionei no sentido de, sabe, me entristecer o que eu estava ouvindo ali, né, e lendo na letra. Porque imagem não interessa. Imagem, não quero ver imagem. Interessa a informação que está ali de alguém que passa, né, como jornalista, algumas outras coisas. E a Vagalume tem umas músicas, né? Eles colocam lá e tal, e você escuta. E aquilo que veio ali realmente me trouxe assim uma tristeza no coração. O que eles falam a respeito das meninas novas de 13, 14 anos que são atraídas para os bailes funks para serem usadas. Não é fácil. Trazer um tema como esse num culto de oração é para que a gente esteja orando pela nossa sociedade, que está, como eu agora há pouco estava orando ali com o irmão, falei, corrupta e corruptora. Mas, queridos, o que podemos fazer? Não dá para fechar mais estabelecimento, não? Porque agora a onda é proibido proibir. Então não se pode proibir mais. As casas de show vão estar abertas sempre. Outro dia, uma casa foi encontrada, uma festa com muitas bebidas e só tinha o quê? Menores. Ainda bem que bateram lá. Mas é uma fase, uma faixa etária que necessita de ser acolhidos. São os nossos jovens, adolescentes, juniores. E a expressão que a gente percebe nesta passagem e também em Lucas, é esse cuidado, esse carinho que Jesus tinha para com essas crianças. O que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos, à semelhança de Jesus, dar esse carinho, acolher essas crianças, implantar no coração delas valores espirituais, né, morais espirituais, para que no seu tempo ela possa então se sentir guardadas. Na visão missionária desse trimestre, não é isso? Há também um artigo que, se os irmãos puderem ler,
Se não tiver acesso, me pergunte que eu vou tirar uma cópia para distribuir para os irmãos. A respeito do investimento que o comércio está fazendo para as meninas, né? Erotização infantil. Sutiãs com enchimentos para menina de 6 e 8 anos. Né? O que eles estão querendo? Erotizar as meninas, né? Dizer, que bonitinho, tal, roupinhas, tudo para isso. Eles citam o nome de um mercado, né? Como nós estamos sendo filmados, eu não vou citar para não fazer propaganda e também para não entrar em risco, né? Mas há um mercado citado na revista Visão Missionária da Convenção Batista Brasileira, que eles estão fazendo um alerta aos pais, muito interessante, por isso eu estou mencionando, que esse supermercado, essa rede de supermercado, está lançando uma série de produtos para embelezar o rosto de criança de 6 anos em diante. Você imagina, né? As meninas preocupadas de ir para a escola, levar a lancheira e levar também a nécessaire com um produto de beleza, para estar lá já, né? Já tem um batonzinho, já tem o esmalte, né, que as pessoas já estão colocando nas filhas, e nos filhos algumas outras coisas, alguns adereços, e você imagine outras coisas. Então, são coisas, queridos, que a gente precisa tomar conhecimento para que a gente possa, então, ter um olhar diferente, porque nós estamos contribuindo, né, para abrir portas para esses nossos filhos, netos, né, para que lá fora eles se tornem consumidores de produtos ou fiquem à mercê exatamente desses, né, incautos. Lembrar que nós precisamos, à semelhança de Jesus, acolher os nossos filhos, os nossos meninos, as nossas meninas, ouvi-los, chorar com eles, valorizá-los, pensar bastante sobre isso. Há um momento em que Jesus se mostra indignado quando os discípulos os afasta as crianças. Em Lucas diz que Jesus ficou indignado com aquilo. Ele se sensibilizou com aquilo, ele se emocionou com aquilo e disse, não, deixa eles virem aqui. Quer dizer, é uma ação de alguém que disse, não, eu não posso ter essas crianças longe de mim, eu preciso que eles estejam perto de mim para eu abençoá-los. E esse tem que ser o nosso sentimento, muitas vezes, de observar quadros como esses e se tornar e ficar indignados. Porque às vezes a gente até aplaude, a gente acha bonitinho, né? Tem uns programas que às vezes até eu evito ver, começa com uma coisa assim muito bonitinha, daqui a pouco começa entrando por um lado tão, né? E aí eu evito porque começa a expor, não é? Expor e começa a incentivar os outros que estão em casa. Começa a incentivar as outras crianças. Então esse acolhimento que nós temos que dar às nossas crianças, aos nossos filhos, que a igreja investe tanto, que nós precisamos orar para que tenhamos condições de investir cada vez mais, né, para que eles se sintam, né? Eu ontem estava aqui e vi as crianças correndo, né, nesse corredor embaixo aí, que felicidade, come um algodão doce, pega não sei o quê. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, porque a igreja abrindo seu espaço para que as crianças tenham, não é? Transforme a igreja em determinados momentos em playground, não é? Porque elas vão acostumar a estar nesse ambiente. Porque se eles não se acostumarem a estar nesse ambiente, qualquer outro ambiente que oferecer para eles, eles vão querer se acostumar com eles. E aí eu lembro de uma coisa que até eu falei aqui uma vez. Nós temos assim uma certa preocupação com a vida religiosa dos nossos filhos, não é? Você tem que aceitar Jesus, você tem que ir a Jesus, não é? Você tem que ir à igreja. Essa preocupação todos nós temos, certo? Mas nós precisamos viver isso dentro da nossa casa e transmitir isso a eles de tal forma que eles possam perceber que a melhor coisa na vida é ser um cristão, né? A melhor coisa na vida é ser um cristão. A melhor coisa na vida é estar na igreja, não é? Ouvindo aqui um sermão do pastor, ou estar na classe lá daqueles momentos, mas a melhor coisa é estar aqui. Estava outro dia conversando em casa com
E até acho que com alguém aqui na igreja disse como é difícil, porque o mundo, ele investe muito pesado, não é? Muito pesado na vida das crianças e dos jovens. E não dá, muitas vezes, para a gente acompanhar essa, não é? Como eles lá fora mesmo utilizam, né? Essa correria, essa euforia, né? Essas luzes de um lado e do outro, essas batidões. Né? A igreja não consegue acompanhar isso. O que nós precisamos, como família, é incutir no cabeça dos nossos filhos, ou incutir nos nossos filhos, como a palavra de Deus diz, não é? Esse amor e esse carinho pelas coisas de Deus. Porque é o que vai acalmá-los, é o que vai tranquilizá-los. Não é? Porque às vezes a gente vem à igreja, e o pastor utiliza uma expressão muito interessante, diz, não é? O recessional. Vamos nos preparar para o nosso recessional. E aí se abre este recesso, mas o culto continua. Né? E às vezes isso não tem como continuar em casa, pelas nossas correrias de trabalho, envolvimentos isso, envolvimentos aqueles, pelo outro. Mas há uma necessidade de nós pararmos em algum momento da semana, ou 2, 3 vezes na semana, para esse momento com os filhos, com a família, de oração. Alguns aqui já estão com os filhos crescidos, mas outros, os filhos ainda pequenos. E que precisa investir neles. Que algumas ideias surgem a partir, algumas teologias surgem, e que dizem que eles têm a sua própria, o seu livre-arbítrio. Tem, sim, o seu livre-arbítrio. Mas quem é que não vai querer implantar no coração do filho uma mensagem tão poderosa e maravilhosa como é a do Evangelho? Tá? Provérbios diz lá, ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas essa criança precisa ter no seu coração implantado essa palavra. Se não tiver, esse acolhimento, esse carinho. Alguém já disse com muita propriedade que naquela passagem do filho pródigo, quando ele estava lá fora, que ele percebeu, quando ele caiu em si, ele disse assim: vou voltar para a casa do meu pai. Mas por quê? Porque ele sabia que na casa do pai tinha acolhimento. Ele seria acolhido. Eu estava participando de uma apresentação, quer dizer, apresentaram lá numa época atrás, num curso que eu estava fazendo, uma pesquisa com as crianças de rua. Algumas crianças de rua diziam o seguinte naquele vídeo. A pesquisadora perguntava a eles: você quer voltar para sua casa? Ele disse: não. Mas por quê? Porque na rua estou mais seguro do que em casa. É assustador isso. Claro, são crianças, que estão em casas que os pais são drogados, então a insegurança realmente, a violência impera. Mas naquele momento em que aquele jovem cai em si, lá comendo as alfarrobas, ele lembra da casa do pai, porque era a casa que ele poderia voltar, porque ele seria acolhido. Quando muitas crianças não querem voltar nem para casa, dizem: não, para casa eu não volto, prefiro ficar na rua, prefiro correr os riscos que eu corro na rua, que chega em determinado momento eles se formam em grupos e aí começam a defender uns aos outros, aí eles se sentem seguros. E aí esta ONG que estava fazendo esse trabalho lá com eles, tentando tirá-los para levar para um abrigo, para ajudá-los, e eles estavam apresentando esse quadro social. Muito interessante. Mas a necessidade destas crianças serem acolhidas, então esse exemplo maior é exatamente para isso, para a gente então perceber o quanto nós precisamos acolhê-los, ajudá-los nas suas dificuldades, nas suas meninices, ajudá-los nas suas dificuldades muitas vezes. Eu disse casos que às vezes são muitas mansões. Eu estava no Espírito Santo uma vez, fomos fazer um seminário de casais. Em um dado momento, nós fizemos uma dinâmica. E naquela dinâmica, um dos casais, uma jovem que estava ali, uma jovem senhora, ela começou a soluçar muito, porque a aplicação realmente foi uma aplicação que
que mexeu, por exemplo, com a emoção de todo mundo naquele momento, mas ela não se sentiu constrangida e ela falou: estou aqui nesse momento, porque tudo aquilo que eu passei na minha infância eu lembrei. E eu estou tendo dificuldades hoje no meu casamento exatamente por causa disso. E ela narrou que, embora filha de um grande empresário, vivendo numa mansão, com tudo do bom e do melhor, ela era por este pai, e rechaçada, desvalorizada, e muitas vezes até mexida. E naquele momento ela sinalizou aquilo. Tivemos um momento de oração, para que ela pudesse ter aquele momento de alívio, mas foi um momento de catarse mesmo, de crescimento. Eu quero dizer que muitas vezes nós precisamos, queridos, pensar um pouco sobre essa necessidade de estarmos acolhendo essas crianças, os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, por tantas coisas que esse mundo tem oferecido, por tantas coisas que esse mundo tem tentado tragá-los. Então nós precisamos investir. Acontece que nós precisamos aprender a fazer isso, Esse é um dos maiores desafios, é aprender nesse fato de acolher, de ouvir. Nós estamos muitas vezes preocupados. Olha, eu sinceramente não ouço mais algumas coisas de reportagem. Quando eu preciso tomar informação de alguma coisa, eu vou na internet assim, pego algumas coisas assim, logo daqueles primeiros sites, Principalmente daqueles que nós temos e-mail, já está ali a informação, você lê e tal. Se te interessa ver a imagem, você bota a imagem. Eu estava até estudando nessa semana, quando explodiu aquele prédio na Tiradentes, bateu assim na hora, eu coloquei e tal, logo depois estavam dando a notícia, Aí ficou o dia todo. E se você deixar, o que acontece? Você fica ali vendo aquela repetição, não é isso? Fica ali parado. Eu lembro que no dia 11 de setembro de 2001, estava chegando em Guarapari, a convite da primeira igreja batista de Guarapari, para o nosso ministério lá em Guarapari. Estava um mês, estávamos em Guarapari, então estávamos ali, daqui a pouco a notícia. Aquilo foi uma comoção geral, Eu acredito que muita gente como eu ficou o dia todo ali, de frente à televisão, vendo aquela notícia, repetindo, e que como aquilo causa na gente E às vezes, qual a imagem que você tem da criança do seu lado? Pai, e você ligado no Jornal Nacional, no outro jornal, aí passa para o outro jornal, e passa para o outro jornal, e a criança está pai. Aí eu lembro uma história que alguém contou e disse que, eu já estou caminhando para o final, que a gente está orando pelas nossas crianças, que mamãe ficou muito chateada, porque a criança chegava da escola e ia direto para a avó para mostrar o desenho que tinha na escola. Aí ela olhava, aí a mãe ficava observando, e ela foi perguntar por que esse motivo, Por que você prefere a sua avó? Mais ou menos assim a história. Mas só, mãe, a primeira vez que eu cheguei aqui com o meu desenho, eu mostrei para a senhora estava passando na rua, vendo televisão, e disse: que coisa linda o seu desenho. Nem olhou para o meu desenho. Eu, quando cheguei na vovó, a vovó parou, pegou o crochê, botou no canto, me botou no colo e disse: que coisa linda, que cavalinho lindo que você fez. Me deu um beijo e disse: olha, guarda com muito carinho o seu desenho. A partir daí eu só passei a entregar o desenho à minha avó. Então, queridos, a gente às vezes dá essa mancada, muitas vezes. A gente está preocupado com a novela, está preocupado com o jornal, está preocupado com tantas coisas e deixa de acolher os filhos. E são brechas que vão se abrindo no coração e que daqui a pouco precisa ser preenchido. E precisa ser preenchido. E esse preenchimento muitas vezes vem lá de fora, com ofertas diversas. Então vamos aprender com Jesus. Vamos acolher os nossos filhos.
Né? Vamos observar isso, vamos parar, vamos ouvir, vamos rir com eles, vamos sentar com eles, vamos pegar tinta e sujar lá o papel com a tinta e suja a roupa, bota uma roupinha mais, né? Senta lá com eles, conversa com eles. Talvez você já não tenha mais filho nessa idade, mas os netos estão se aproximando, como eu, né? Então, às vezes eu tenho que sentar no chão lá com o garotão lá e começar a riscar os papéis com ele, com a menininha também, né? Preocupados exatamente de implantar esses valores, a minha presença no coração deles, como fazia com os filhos anteriormente, exatamente eles terem essa presença, não é, muito marcante na vida deles. Não esqueça de que Jesus foi esse exemplo para nós, de cuidar dessas crianças. Não é? Agora, para fechar aqui, queridos, Mateus 19 está muito próximo do que nós sabemos do final do ministério do Senhor Jesus. Podemos dizer que praticamente ele estava a caminho da cruz naqueles momentos. Você pode imaginar Jesus sendo pressionado de tudo quanto é lado, sabendo que ele iria, não é, ser traído, que ele ia passar por todo aquele momento de sofrimento, mas mesmo diante de todo esse estresse que a gente pode dizer, porque depois vem o quadro do Getsemane, onde ele ali sente todo o peso do pecado da humanidade sobre ele, ele para dar atenção à criança. Que coisa interessante, queridos. Quando eu parei para ler esse texto aqui, estudar esse texto, eu fiquei, que coisa interessante. Era Jesus. Ele podia ter dado essa ordem aos discípulos: olha, eu dou autoridade a você para pisar sobre serpente, e para cuidar das crianças. Não, ele parou e colheu as crianças, naquele momento. Vamos ter essa lição, vamos aprender sobre isso. Vamos investir nos nossos crianças, nos nossos filhos, sobrinhos, netos. Quando as crianças estiverem correndo aí nesses corredores da igreja, às vezes a gente fica preocupado com os tombos, né? Mas eu fico feliz porque eles estão nesse ambiente, e que eles cresçam nesse ambiente, e que você que está nos acompanhando, né, também invista no seu filho, na sua família, de tal forma que você possa buscar nesse exemplo de Jesus, de acolher o seu filho, a sua família, de tal forma e eles possam estar se sentindo protegidos de tal forma que não venha a ser tragado por esse mundo aí fora. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que possamos investir e a semelhança de Jesus, ter esse olhar para todos, né? Porque ele teve olhar carinhoso para todas as pessoas, para as mulheres, para as crianças, para os homens, né? Para a prostituta, para aqueles que estavam endemoniados, para aquele que estava ali, para os cegos, para os leprosos. Ele teve um olhar assim especial para todo mundo, e não ficou de fora, ou não ficaram de fora as crianças. Deus nos abençoe a termos este olhar carinhoso também para com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Nós vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus a bênção para as nossas crianças, a proteção do coração delas, para que elas possam ter lugar para Jesus no coração delas, e que nós, responsáveis, possamos ter essa conscientização de implantar nesses corações, ou de plantar nesses corações, para ficar até mais claro, a semente do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por este momento, quando temos a oportunidade, Senhor Deus, de estarmos juntos aqui em Tua igreja. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos fez crescer, nascer em família, e ter família para cuidar, para acolher, para abençoar, para amar. Muito obrigado, Senhor. Clamamos, ó Deus, neste momento ao Senhor, pelas nossas crianças, pelas crianças da Tua igreja, pelos filhos, pelos sobrinhos, netos dos nossos irmãos, que sejam, ó Deus, protegidos e guardados pelo Senhor,
mas que haja da parte também de todos os familiares um investimento, Senhor, no sentido de acolhê-los, de ser carinhoso, de ser cuidadosos, ó Deus, para com eles, de amar, ó Deus, de investir na vida dessas crianças. Proteja, Senhor. Pedimos ao Senhor que proteja o coração delas, para que, ó Deus, o coração esteja aberto para a Tua palavra, para o Teu Evangelho, para as coisas do Teu reino, Senhor, para que não sejam tiradas e tragadas por este mundo tão cruel. E pedimos as misericórdias, ó Deus, por aqueles que estão lá fora, perdidos, ó Deus, descuidados, envolvidos em tantas coisas deste mundo, Senhor, correndo tantos riscos. Pedimos que o Senhor tenha essa misericórdia, esse cuidado, e que, ó Deus, pessoas possam levar esta mensagem transformadora, libertadora, Senhor, a esses corações. Os abençoe, Pai. Proteja a nossa família, proteja-nos, e que tenhamos este olhar, assim como Jesus teve para com a família, para com as crianças. Nos abençoe, leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares. Perdoa as nossas falhas e pecados e nos abençoe, pois é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.